Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma semana o Senhor nos concedeu. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. E eu te convido agora a baixar a sua cabeça e orar ao Senhor, em nome de Jesus, ouvir ao prelúdio. Sem meu Jesus, não consigo viver. É Jesus quem diz assim: sem mim nada podes fazer. Sem meu Jesus, não consigo viver. É Jesus quem diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. Amém? Oremos pelo culto. Senhor nosso Deus, grande e eterno Pai, nesta hora nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos, exaltamos o teu nome. Queremos te dizer, ó Pai, que tu és Deus, tu és maravilhoso, santo, Pai, tu és incomparável. Te louvamos, ó Deus, pela semana que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Deus, obrigado pela vida, obrigado, Deus, pelo ar que nós respiramos, obrigado, Deus, pelo alimento, pela provisão, livramento, sustento, pelas bênçãos que o Senhor derramou no decorrer desses dias, Pai. Agora, Pai, queremos elevar o nosso pensamento a Ti, queremos elevar o nosso coração diante do Teu altar, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a palavra, Senhor, que será ministrada, Senhor, a palavra de abertura do culto, que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Já te damos graças, Senhor, e damos bem-vindo ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu convido a igreja a estar abrindo a Bíblia no livro de Salmos 116. O livro de Salmos 116 fala do Salmo de Ações de Graça. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei
sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus, esta é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. O salmista aqui diz da ação, ele aqui remetia a Deus ações de graça. Aqui ele expressa o amor a Deus, porque Deus tinha respondido às orações dele. Deus é tão acessível, igreja, que nós podemos alcançá-lo. Ele se inclina e ouve a nossa voz. Diante desse primeiro versículo aqui, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Será que eu e você também não temos como expressar o nosso amor a Deus? Quantas orações que o Senhor respondeu para mim e para você, como respondeu aqui para o salmista, e aqui nós temos também como o nosso motivo de expressar o nosso amor a Deus. Aqui no versículo 3 ele diz assim, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Crente passa por tribulação, passa, igreja. Muitas vezes nós ouvimos aí as pessoas pregarem que crente não passa pela tribulação, crente não sente angústia, crente não sente tristeza, não fica prostrado, não fica com a alma inquieta, perturbada, sente medo sim. O salmista ele expressa isso no Salmo, que tudo isso que nós sentimos nos dias de hoje, o salmista também sentiu. Isso faz parte da natureza humana, faz parte da nossa natureza sentir medo, sentir angústia, sentir tristeza, ficar prostrado. Mas no versículo 4 ele diz, diante da situação, então invoquei o nome do Senhor. O nosso problema é que no momento da nossa dificuldade, nós esquecemos de invocar o Senhor. A nossa alma fica tão perturbada, a angústia é tanto, que a primeira coisa que nós abatemos é a nossa fé. Nós esquecemos de recorrer ao Senhor. E aqui o salmista ele nos ensina, que no momento da nossa angústia, no momento da nossa tristeza, no momento da tribulação, nós temos que ir diante do Senhor. Ele fez uma oração tão pequena, mas tão significativa. Ele pediu para o Senhor, Senhor, livra-me a alma. Ou seja, a alma dele estava tão angustiada que talvez a situação da alma era pior do que a situação que ele estava passando. Muitas vezes a nossa alma ela faz mesmo com que as circunstâncias, a situação fica pior do que na verdade ela é. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa alma. Nós temos que fazer que nem fez o salmista, levar diante do Senhor, invocar o Senhor. Nossa fé não pode ser movida pelos nossos sentimentos. A fé do salmista não foi movida pelos sentimentos. Certamente naquele momento de dificuldade ele não sentia vontade de orar, ele não sentia vontade de clamar ao Senhor, mas ele sabia que se ele clamasse o Senhor para Deus dar livramento a ele, o Senhor daria. No versículo 7 ele diz assim, volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, assim como o salmista já tinha experimentado, nós já experimentamos o descanso de Deus na nossa alma. Então o salmista pedia para o Senhor, Senhor, volta a minha alma ao teu sossego. E é momento que eu e você muitas vezes temos que pedir para que o Senhor leve a nossa alma ao sossego, ao descanso dele, porque tudo passa, todas as tribulações, todas as angústias vão passar, Então nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, volta a minha alma ao teu descanso, ao teu sossego, ensina-me a confiar em ti, porque tudo vai passar. Versículo 8 diz assim, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. O salmista aqui estava recordando tudo aquilo que Deus tinha feito por ele, estava trazendo à memória aquilo que trazia a esperança dele. E nós também temos que trazer à nossa memória tudo aquilo que nos traz a esperança. A oração que o Senhor respondeu lá no passado, as dificuldades que nós atravessamos e superamos, Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e achamos que não tem mais jeito, não tem mais um caminho, não tem como resolver a situação, mas para tudo tem uma resposta. Para todas as orações Deus tem uma resposta, uma forma de escape, Versículo 12 diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Olha a preocupação do salmista em retribuir a Deus, como forma de gratidão, as respostas das orações atendidas. Ele estava dizendo, que darei ao Senhor? Eu pergunto para você, pergunto para mim, o que nós daremos ao Senhor? O que nós daremos ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito por mim e por você? Aqui ele diz assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele estava falando que ele teria uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, Versículo 14, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.
cumprir os votos. Muitas vezes nós passamos pela dificuldade, quando nós estamos ali no meio do vale, nós fazemos tantos votos ao Senhor, né? Prometemos tanto em fazer algo para Deus, se Deus nos livrar daquela situação, basta passar a situação que nós esquecemos dos nossos votos, né? E aqui o salmista ele nos desperta para que nós venhamos ser fiel nos nossos votos. Aquilo que eu e você nos comprometemos a fazer para Deus, nós temos que cumprir a cabo, né? Diz aqui também, oferecer-te-ei, versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Oferecer sacrifício de ações de graça, nós temos que renunciar à vontade da nossa carne, à vontade do nosso eu e fazer a vontade do Senhor, né? Estarmos na presença do Senhor, participar dos cultos, aprender da palavra do Senhor, ser embaixador de Cristo onde nós estivermos, aonde Deus nos levarmos, nós temos que ser, né? Isso é oferecer sacrifício de ações de graça, amém? Que nesta tarde, de noite, né, como princípio de noite, você possa reconhecer o seu amor a Deus por aquilo que Ele fez por você, pelas orações que Ele respondeu, tanto a você quanto a mim, que nós possamos expressar o nosso amor a Deus e nunca esquecer que os ouvidos de Deus não estão agravados, né? Ele ouve a nossa oração e Ele está mais perto do que nós imaginamos. O desejo de Deus é responder a nossa oração, né? Que nós possamos, a cada dia que nossa alma estiver ali triste, angustiada, nós possamos recorrer ao Senhor, fazer igual o salmista fez: Senhor, livra minha alma, porque o Senhor Ele precisa tocar na nossa alma. Nesta hora eu te convido a baixar a sua cabeça e nós vamos orar pela palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela palavra. Senhor, aqui o Senhor, ó Pai, nos ensina, Deus, que nós temos que expressar o nosso amor a Ti, Deus, pelas orações que o Senhor já nos respondeu, por aquelas, ó Deus, que há de ser respondida. Muito obrigado, Deus. Senhor, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor está muito mais perto daquilo que nós imaginamos, Pai. Pai, nos ensina, Deus, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos, ó Pai, que nós encontramos desolados, ó Pai, a nunca, Senhor, estar longe de Ti, Pai. Ensina-nos, Senhor, a recorrer a Ti, Pai. Ensina-nos, Senhor, a clamar a Ti no nosso momento de dificuldade, assim como fez o salmista, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor traga alívio para a nossa alma, traga refrigério, que o Senhor ajuda-nos, Senhor, a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a Tua palavra, Senhor, e para a Tua promessa. Muito obrigado, Senhor, que cada dia, Pai, nós possamos ter o compromisso, Pai, de cumprir, Senhor, os nossos votos a Ti, que nós possamos ter o compromisso, Pai, de devolver, ó Pai, a Ti, Senhor, a honra e a glória que o Senhor é devida, Pai. Muito obrigado, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, que não falhará. Posso confiar, posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. És a nossa estrela da manhã,
todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. E assim vamos te adorar para sempre, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vou vencendo as barreiras em nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vou vencendo as barreiras em nome do Senhor. Vindo o inimigo como corrente furiosa, vindo o inimigo como corrente furiosa, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra o inimigo do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Ele que me fortalece, é Ele que me dá forças nas horas difíceis. Quem tentará acusação contra os servos do Senhor, se é Cristo que nos justifica? Temerei eu
homem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra o inimigo do Senhor, contra o inimigo do Senhor, contra o inimigo do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Hoje nós vamos falar dos cuidados de Deus para com o seu povo, em meio às crises, em meio às lutas. Sabemos que aflições e dificuldades todos nós vamos ter, sendo nós servos de Deus ou não, mas o Senhor está sempre presente, cuidando das nossas vidas. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai querido, traga, Senhor, sobre nós a sua instrução, a tua paz, a esperança, a alegria, para que possamos te servir como te convém. Pai, em nome de Jesus, afasta os nossos medos, nossos receios, nossas inseguranças. Pai, vem conosco nesses momentos. Oramos assim, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler no livro de Segunda Reis, a partir do versículo 38. Aqui, uma pequena introdução. Esse povo de Israel, eles estavam vivendo uma situação muito difícil. Eles estavam vivendo muitas dificuldades naquele período, naquela época. Tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá, os dois reinos, estavam passando por dificuldades terríveis. Fome assolava o país, guerras, idolatria, prostituição, todo tipo de sorte de crueldade andava naquele período. E veja, os irmãos terem uma ideia, assim que o rei Acabe morre, sobe ao trono Acasias, e ele fica doente. A primeira coisa que ele faz é consultar a Deus, não é verdade? Não. Ele pede para ir consultar a Baal Zebub. Então veja, é importante nós sabermos que eram dias difíceis, mas o povo também não ajudava. Na verdade, tudo isso era consequência do pecado do povo. Nós sabemos que na vida sempre há algum desacerto, algum desencontro, doenças, tudo isso faz parte da lei natural das coisas por consequência do pecado de Adão. Mas fora tudo isso, ainda tem o resultado dos nossos pecados pessoais, daqueles reis, daqueles homens que serviam a outros deuses, e o castigo vinha, não é? Então, nós vemos aqui que eram dias difíceis, mas o Senhor estava presente. Hoje a nossa pregação ela vai ser bem curta, mas ela vai ser importante para nós. Precisamos abrir o nosso coração para entender que mesmo em meio às dificuldades o Senhor está ali presente. Amém, amados? Então vamos ler 2 Reis 4, versículo 38, que diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao moço: Põe na panela grande ao lume e faze o cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre
e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas e voltou e cortou-as em pedaço, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Então vamos lá. O homem de Deus lá, Eliseu, estava em Gilgal e viu que os discípulos lá dos profetas estavam tudo com fome, né? E aí ele manda o seu moço pôr a panela para cozinhar e fazer um cozido lá para aqueles discípulos dos profetas. Então um deles sai lá para o campo e pega lá essas colossíntidas. Colossíntidas eram como uma espécie de melancia, um fruto parecido com melancia, de sabor muito amargo e meio venenosa, meio amarga e venenosa, né? E veja, ele não conhecia aquela planta, mas mesmo assim ele trouxe, encheu a sua capa e trouxe. Depois, pondo-as na panela, ele começou a cozinhar. Deram de comer aos homens, enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: morte há na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Então alguns que estavam comendo ali na panela viram que tinha essas colossíntidas lá no meio do cozido. Lá falaram: não, peraí gente, isso aqui é veneno, tem morte aí dentro da panela. E aí, o que fazer agora? O povo tudo com fome, né? O povo ali tudo passando necessidade. Mas o homem de Deus, o que ele faz? Porém ele disse: trazei farinha. E ele deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, o homem de Deus ali tomou a decisão, colocou farinha ali na comida e eles comeram. Veja, esse ano de 2020 foi um ano muito difícil. Foi um ano assim muito atípico do que nós estamos acostumados. Muitos de nós perderam seus entes queridos, muitos de nós perderam seus empregos, muitos de nós passaram por dificuldades. Mas mesmo assim, esse ano o Senhor cuidou de nós, nos trouxe até aqui, nos deu saúde, nos abençoou. E veja, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida daqueles que são seus. Talvez alguns servos do Senhor tenham partido, talvez outros tenham sido acometidos pela Covid, mas mesmo assim o Senhor esteve presente em todos os momentos junto aos teus servos. Nós sabemos que quando chega a nossa hora, é chegada a nossa hora, né? Não importa a desculpa que se dê para a morte, se é um câncer, se é uma dor de barriga, se é Covid, se é asma ou se é um infarto. Quando chega a hora dos servos de Deus, o Senhor recolhe mesmo e pronto. Mas mesmo assim, nessa hora, o Senhor também está presente. Amém, queridos? Tenha isso em mente. E veja aqui que o Senhor, Ele alimenta esse povo em meio àquela dificuldade. Olha, irmãos, para os irmãos ter ideia, essa época o povo estava vivendo lá algo terrível, algumas coisas, né? É que assim, a gente, talvez falando, os irmãos não possam assim divisar, mas eram tempos difíceis, né? Quando Eliseu tem que ressuscitar um menino, né? Olha que coisa. Pensou alguém chegar para você: ô fulano, o menino ali morreu, vai orar lá por ele lá para ver se dá alguma coisa lá. Hã? Você iria? Então veja, o Naamã, comandante do exército lá dos sírios, chega lá para o rei e fala: olha, eu vou aí e eu quero que você cure a minha lepra. Né? O rei já rasga suas vestes. Quem ele pensa que eu sou Deus? Eram cada situações naquela época. E trazendo para os dias de hoje. Hoje também tem muita coisa estranha acontecendo aí, né?
seja na política, seja dentro das igrejas, seja fora da igreja, na televisão, nos entretenimentos. Tem muita coisa acontecendo, irmãos. E se nós não mirarmos em Cristo, não mirarmos na sua obra, no trabalho que Ele fez, na sua caminhada, nós nos perdemos em meio a tantas coisas que nos sobrevêm. As coisas do trabalho, as coisas da faculdade, da escola, o nosso convívio com as pessoas, são muita coisa para nós administrarmos. E se não é Deus na nossa vida, a gente se perde em algum momento aí. E a coisa degringola, né? Aí a coisa vai para o brejo. Por isso que nós precisamos estar sóbrios, mirando na palavra de Deus, nos seus conselhos, mirando naquilo que o Senhor chamou para nós fazermos, na nossa vocação. Bem? Continuando aqui no versículo 42, veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, como hei eu de pôr diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, olha que coisa. O rapaz trouxe lá apenas 20 pães e algumas espigas verdes. E aí o profeta Eliseu diz, olha, coloca isso daí lá para o pessoal comer. Mas Senhor, somos 100 pessoas que estão lá, como é que eu vou colocar 20 pães lá? Ixi, isso aí, 20 pessoas já comem isso aí, eles estão todos com fome. Como vai ser, Senhor? Faz isso que eu estou te mandando. E veja, ele deu aqueles pães e o Senhor multiplicou os pães para aqueles 100 homens. E não tem sido assim na nossa vida, meus amados irmãos. Deus não tem multiplicado o pouquinho que entra, Deus não tem abençoado. Você tem sentido falta de alguma coisa? O Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem nos sustentado, como sustentou aquele povo lá. O Senhor é muito bondoso, irmãos. O Senhor é maravilhoso. E às vezes nós nos esquecemos disso e ficamos apenas nos queixando por conta das situações. Vá ao Senhor, entrega teu caminho a Ele e o mais tudo Ele fará. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confie no Senhor, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor Deus, Ele é um Pai. Mas nós precisamos entender isso para que a nossa alma sossegue, para que a nossa alma se aquiete, para que ela tenha confiança no Senhor. Veja o que motiva profetas a dizer, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta. O que leva o homem de Deus a falar tais coisas? Se não é o conhecimento do seu Deus, saber quem é o seu Deus, do que Ele é capaz, o que Ele pode fazer pela nossa vida. O que leva um homem a passar por lutas e dificuldades, levando o Evangelho a pessoas bárbaras, para os gentios, homens que nunca teve contato com a religiosidade como os judeus, mas vai lá Paulo levar a palavra do Senhor e paga um preço alto por isso, mas mesmo assim ele vai, sabendo das dificuldades, sabendo do que passaria na mão dos judeus em outras partes do mundo, mas ele vai porque ele sabia quem era o seu Deus, sabia que o Deus da provisão iria com ele, sabia que o Deus Todo-Poderoso o guardaria em todos os momentos. Essa é a fé, irmãos, que nós precisamos ter. Saber que Deus está presente, que Deus é quem nos dá autoridade, que Deus é que abençoa, que é Deus que multiplica, faz nascer do nada as coisas que não existem.
abre as portas, fecha as portas ao seu bem, ao seu bel prazer. É o Senhor que coordena todas as coisas. E é esse Senhor que nós devemos obediência, gratidão. É esse Senhor que nós devemos ouvir. Amém, amados? Às vezes, nós ficamos dando ouvidos a outras pessoas, elas se queixam, murmuram e reclamam, e nós também vamos com eles, né? Reclamando, murmurando e se queixando. Às vezes damos ouvido às situações, àquilo que pode vir a acontecer. Nem aconteceu ainda e nós já estamos lá, né? Nos queixando, nos preocupando, ansiosos pelo que há de vir. Mas, irmãos, precisamos mirar em Deus, porque é Ele que tem a segurança, é Ele que tem a salvação para o seu povo. Amém? Escudados na palavra do Senhor, nas promessas que Ele fez aqui para nós, sigamos em frente. Essa é a nossa batalha junto com Cristo. Ir para frente, passar por sobre as tribulações, sobre as lutas, sobre o pecado e ir em frente. Certamente, nesta guerra, algumas flechas podem atingir os nossos escudos aí, não é? Pode, de repente, algumas coisas acontecerem conosco no meio do caminho. Mas isso é supernatural, faz parte também da caminhada. Mas sabemos que haja o que houver, aconteça o que acontecer, o Senhor estará lá conosco, nos guiando e, sobretudo, nos dando a provisão que nós tanto precisamos. Amém, queridos? Provisão não só espiritual, essa é a mais importante, o Senhor tem bastante para você. Mas também a provisão, essa provisão material que nós precisamos, comida, vestes, trabalho, o Senhor vai estar ali também cuidando da sua vida. Amém, amados? Mas, uma coisa que o Evangelho pede para você: posicione-se como servo do Senhor Altíssimo. Posicione-se como filho de Deus, como agente da salvação para aqueles que precisam. Entre de cabeça na causa de Cristo. Não fique aí parado, meu querido, minha querida irmã. Irmãos, posicione-se. Coloque-se na posição que o Senhor quer que você esteja. Amém? E aí você verá a glória de Deus na sua vida e na vida dos seus. Porque essa é a vontade de Deus para conosco. Bem, queridos? É uma palavra curta, mas é de Deus para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os tempos difíceis que estamos vivendo. Olhe para frente, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Senhor nosso Deus, Pai querido, abençoa os teus servos, Senhor. Traz à luz dos seus olhos, Senhor, o teu amor, o teu poder, para que eles deixem de lado o medo e a insegurança. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a entender quem somos em Cristo e o poder que temos, a autoridade que nos deu, ó Deus, a fim de proclamarmos o seu Evangelho e vivermos as benesses do teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender qual a nossa posição no reino e neste mundo, ó Deus. E não nos deixa, Senhor, fraquejar frente ao inimigo, frente às situações. Pai, guarda o teu povo e cobre a cada um com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, bem como os seus familiares. Algo que o Senhor sempre fez, ó Deus, em favor dos seus. Continue abençoando. Oramos assim, em nome de Jesus. Agora, Deus, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Santo Espírito seja com a sua amada igreja hoje e para sempre. Amém. Tenha uma boa semana, meus queridos.